Tá aí, vamos seguir com o Rames Onig aqui. Que beleza. Você sabe que eu vou falar pro. Aliás, vamos reviver um pouco, né? Que o pessoal tá aqui no bate-papo perturbando, falando: ai, mostra o trompetista, mostra. Vamos reviver um pouco isso, porque realmente é tão meigo, né? Uma história tão bonita. Olha só, olha só. O papel Peraí, dele que tá sem nas som. eleições do ano que vem. Arranjar a música funda de lá do outro, está do outro lado. Mostra lá um pouquinho. Não, calma, mostra lá um pouquinho. É bonitinho o seguinte, o Rames. Que falta de. Presidente, Olha, ele para, olha bravo Cuidado, e depois pode abre ser o sorriso. Eu achei, sinal aí. ô Rames, secreto. francamente, eu achei que o Bolsonaro foi humanizado nesse episódio, embora a gente ache graça, obviamente, mas o trompetista fez o Bolsonaro sorrir, uma coisa que ele não deve fazer há muito tempo. Né? Ô Nig, tudo bom, querido? Bem, Conde, como você está? Como estão todos que estão nos assistindo? É uma alegria estar aqui um dia depois de um dia tão importante. Eu acho que ele passa esse ar, de vez em quando, de um coitadinho, porque ele perde a régua dele. Ele sabe que a régua dele é a régua marcada pela ignorância, pela forma rude de tratar o mundo. Então, ele percebe que existem outras situações onde a inteligência, a sutileza também pesam. E aí ele fica maravilhado quando alguém faz alguma brincadeira inteligente, sem ser tão rude e sem ser tão ofensivo. Isso é a marca de um cara muito, muito perturbado. Perturbado, e ele tá cheio de cólera e tudo mais. Eu achei que o trompetista realmente quebrou as pernas do Bolsonaro no sentido de, né, por uma fração de segundo, o Bolsonaro foi uma pessoa humana. Depois passou, ele voltou a ser o que ele sempre foi e é, e continua sendo. Onig, Rames Onig aqui, especialista, professor de Relações Internacionais da Facamp, a gente sempre pega pela geopolítica. Então eu vou pegar o julgamento do Bolsonaro pela geopolítica, porque eu vi a repercussão internacional, e a repercussão internacional, The New York Times, o Washington Post, Le Monde, o República na Itália, foram repercussões comedidas, eu diria assim, editorialmente, meio que respeitando muito a institucionalidade brasileira, o que eu acho que é um feito. Como é que você avalia? Sim, Conde. Não é a primeira vez que isso acontece em algum país do mundo, de um ex-presidente ou ex-dirigente ser condenado e passar a ter processos bastante pesados contra ele. Isso, na verdade, obriga a mídia internacional, especialmente a mídia corporativa, a ter um certo cuidado no tratamento, uma vez que, se eles têm lado e eles explicitam esse lado, automaticamente eles podem detonar uma campanha que pode se voltar contra eles, porque esses jornais também são visados nos países deles. Esses jornais também estão sendo processados por muitas fake news. Então, é uma situação de equilíbrio que eles assumiram, e também tem um outro lado, Conde, um lado que a gente não pode esquecer. O atual presidente da República do Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E ele tem um papel fundamental nas relações internacionais, e qualquer coisa que tenha desequilíbrio na análise pode dar a entender que eles são contra o governo brasileiro ou contra as instituições, como você bem disse. Então é muito difícil que, a partir de agora, algum grande meio de comunicação saia manchetando essas coisas do Bolsonaro como se houvesse um erro ou se houvesse alguma coisa contraditória. Eles vão levar o processo como uma notícia, tentando manter uma certa neutralidade. Olha, eu posso até trazer para vocês aqui o que foi dito. Deixa eu ver se está aqui comigo a repercussão internacional. Não, vou ter que buscar, eu falo na próxima inserção. Agora, Onig, uma coisa que a gente constata é o seguinte: a sociedade estadunidense, quase toda ela, está em pânico com o governo Trump, comunidade acadêmica, comunidade científica, empresários, pelas tarifas exacerbadas. O Trump taxou a importação de carros agora 25%, que também vai levar à inflação. As previsões dos economistas são as piores possíveis para os Estados Unidos. Eu digo isso pelo seguinte: e o Trump e o Elon Musk e esse grupinho, o núcleo duro do Trump, eles atacam o Alexandre de Moraes, atacam a Suprema Corte brasileira.
até pela questão das Big Techs. E aí eu percebi na manchete do The New York Times, por exemplo, que isso contribuiu para que o The New York Times desse uma visão positiva para se contrapor ao Trump, né, com relação ao julgamento no Brasil. Eu tô exagerando? Não. Como é que você enxerga isso? É exatamente isso. Se o jogo é um jogo pesado, né, de campo pesado, como a direita americana e os seus seguidores no Brasil fazem, os jornais que são anti-Trump vão repercutir isso, mostrando claramente que esse campo político da extrema-direita também tem suas sujeiras e falcatruas, e que isso não acontece só nos Estados Unidos. Afinal de contas, é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um condenado da justiça está dirigindo o país. Então, efetivamente, a gente pode entender que um jornal como um jornal liberal, de grande característica liberal, para não chamar de liberaloide, né? De grande característica liberal, como o New York Times, antevendo o que vai acontecer com a economia e a sociedade dos Estados Unidos, já coloca claramente o que está acontecendo aqui, poderia ter acontecido no Brasil também, mas lá eles estão tentando consertar a situação, como já foi dito alguns meses atrás, que eles teriam que aprender com o Brasil, alguns deputados, alguns comunicadores estadunidenses falaram isso. Então é hora da gente manter serenidade, calma, conquistas e avanços da nossa democracia para provar para a maioria da população também que democracia é um valor muito difícil de se conquistar. A imprensa estadunidense está de olho no que está acontecendo aqui. O Brasil é uma espécie de case, né? Sim. Ainda mais com essa questão de Bolsonaro ser julgado agora. Olha só a repercussão internacional. The New York Times classificou a decisão como um marco significativo para tornar Bolsonaro responsáveis por suas insistentes declarações e tentativas de minar a confiança brasileira no processo eleitoral. The New York Times. Washington Post, que é do dono da Amazon, que é trumpista até um certo ponto, né? O Washington Post enfatizou o histórico de Bolsonaro, descrevendo como um ex-oficial militar conhecido por expressar nostalgia pelo período da ditadura militar, que desafiou abertamente o sistema judicial brasileiro durante seu mandato entre 19 e 22. Quer dizer, tá lá o corpo estendido no chão. Não vi nenhum sopro de solidariedade ao Bolsonaro. Não, eles não vão fazer isso, Conde. Acho que também os correspondentes... Só a Folha de São Paulo que protege o Bolsonaro. Os correspondentes aqui também, Conde, devem dar a letra direitinho, avisando o editorial lá em Nova York, em Washington, olha, não adianta defender. A prova material é escabrosa. Não dá para você negar o que está acontecendo. Então, eles estão meio que com as barbas de molho, digamos assim. Rames, e essa história do Donald Trump elogiar o sistema eleitoral brasileiro? O Bolsonaro não vai banir o Trump, não, do seu horizonte? Pois é, agora eu acho que o Dudu vai ter que ir para onde? Para Seychelles? Onde ele vai ter que se esconder? Porque, na verdade, estamos assistindo mais uma vez uma forma muito caricata de se fazer política através de Bolsonaro e Trump. Eles, na verdade, são pessoas ligadas à sua própria visão de mundo, muito ensimesmadas. Então, o Trump, assim como o Bolsonaro, solta suas ideias sem muito critério político, sem muita situação, a não ser proteger o seu grupo. E é o que ele fez. Ele quer mostrar que o sistema eleitoral americano corre risco, como ele está dizendo, e nós sabemos que consagrado é o sistema eleitoral brasileiro. Esse sistema eleitoral que avançou tecnicamente muito rápido e é oferecido hoje em escala internacional justamente pela sua confiabilidade. Isso significa que até mesmo nos Estados Unidos eles estão pensando em mudar. Pode ser através do Trump, mas que vai ter mudança, vai. Tá aí o Rames Onig, a Vivian tá deixando aqui um agrado para você. Boa sorte, professor. Vai, Corinthians. Obrigado, Vivi. Vai, Corinthians. Oi, Vivian, um super beijo para você aí. Ela está nos assistindo de Nova York. Onig, precisamos falar da viagem do Lula. Eu quero que você diga, enfim, que já rendeu dividendos, novos contratos, Embraer vendendo 20 aviões para uma companhia japonesa. O Lula, ninguém nega, ele é bom nessa coisa de encontrar divisas econômicas para o Brasil.
Agora, eu queria a sua análise também do ponto de vista político, quer dizer, o que representa o presidente Lula? Ele funcionando como uma espécie de contraponto à política protecionista do Trump, né? Sim, ele foi recebido de forma efusiva, de uma forma bastante ímpar, eu diria, não só pela excepcionalidade de estar em contato com as maiores autoridades do país, mas principalmente pelas portas abertas. E é um camarada diferenciado, nosso Lula, porque a primeira coisa que ele fez, Conde, ele lembrou que esteve lá em 1975, a convite das centrais sindicais japonesas, enquanto ele era sindicalista, mostrando a importância de que o trabalho também tem valor, especialmente num país como o Japão, onde o trabalho passou por um processo de massificação e de superutilização, né, que também é condenado por parte da sociedade japonesa. Então, quando ele visita o país, ele traz dois tipos de situação muito clara. A primeira, nós estamos indo também para o Extremo Oriente, ou seja, além do nosso parceiro China, existe um outro país para lá do oceano, que se chama Japão, e que é muito importante na nossa economia, e nós queremos reforçar esses laços. Para os japoneses, isso é muito importante, porque os japoneses têm projetos aqui, têm investimentos aqui, têm fábricas aqui no Brasil já conhecidas, marcas super famosas, e agora eles precisam também buscar um lugar, Conde, no espaço geopolítico mundial. Nada melhor do que ter laços bons com o Brasil, que é um cartão de visitas, que é um país de expressividade, é um país de força, e que junto com o Japão, que continua sendo uma economia sólida, apesar de estar numa fase de estagnação, com alguns problemas para o futuro a médio prazo, precisa realmente reaquecer seus motores para dar continuidade a um processo de crescimento, já que a população envelhece, já que eles têm altos custos sociais e precisam realmente fortalecer laços das mais variadas correntes e dos mais variados lugares. É mais ou menos dizer o seguinte: o grande exportador Japão agradece a visita do Brasil, que vai catapultar ainda mais a economia japonesa e vice-versa. O Brasil também vai se beneficiar muito desse novo contato. Tá aí o Efraim Silva dizendo aqui, levou sindicalistas com ele, achei sensacional, levou Exatamente. O Marinho, tá lá, não, levou, além dos sindicalistas, levou 100 empresários, 98 Exato. empresários, uma Exato. coisa, uma enormidade. Quer dizer, o Lula não brinca em serviço, realmente, vai voltar turbinado para o Brasil, vai voltar renovado, porque ele também toma um certo refresco, assim, de não ficar naquela coisa meio claustrofóbica ali do Palácio do Planalto. James Onig, nós temos informações internacionais muito relevantes. Eu quero começar com essa história do alerta europeu para a população se preparar para a guerra. A Europa está mergulhando nesse pesadelo mesmo, Onig? Conde, há 2 semanas, por conta de ofício do trabalho, eu venho acompanhando muito de perto o que está acontecendo dentro da Europa. Me assusta, Conde. As palavras dos representantes no Parlamento Europeu, na Câmara dos Comuns, na Câmara dos Lordes, em todos os lugares da Europa, você tem pronunciamentos que parecem peças de ficção, como se a Rússia fosse invadir amanhã, como se a Rússia fosse atacar a Europa com mísseis nucleares. Então, a União Europeia, junto com quase todas as instâncias sociais e políticas dos países, lançou uma série de listas que você precisa ter sempre com você. Água, álcool, isqueiro, lanterna, dizendo que é possível de um ataque, você precisa estar preparado a partir de hoje para qualquer situação. Esse tipo de alerta, além de causar pânico em grande parte da população, gera um plus nessa ideia da russofobia, que é a única coisa que, na minha opinião, está sustentando essa situação que a Europa quer levar à frente, de manter a guerra, de manter a Ucrânia como uma frente de batalha, de manter a situação de tensão com a Rússia. Para que todos que estão nos assistindo entendam isso, eu vou pegar um exemplo do passado que eu acho que é muito rico e mostra como uma coisa é bastante contraditória para eles. Quando a Finlândia ingressa na OTAN, automaticamente, os russos reorganizam o quartel-general deles próximo à fronteira da Finlândia, coisa que não existia.
E um ministro finlandês diz, vejam vocês, eles estão se armando. Ora, foram vocês que entraram para a OTAN. E vocês estão dizendo que agora estão se defendendo de um possível estabelecimento de armas estratégicas na fronteira, e a culpa é da Rússia? Então, isso vem crescendo de uma forma descontrolada. As vozes dissonantes também são grandes, mas isso está gerando uma crise dentro da Europa e que pode sim comprometer toda a estrutura da União Europeia. Porque se algum governo começar a questionar isso, um ou outro, o governo da Eslováquia, o governo da Hungria ou qualquer outro, começam a surgir rusgas dentro do bloco. E isso pode gerar uma crise muito maior. Com relação ao Brasil, eu estou otimista, as pessoas conhecem aqui a minha resenha e tudo mais, mas com relação à Europa, eu estou profundamente pessimista. Quer dizer, acho que a Europa está completamente contaminada e não tem liderança para reverter esse processo, pelo menos não à vista, Onig. Eu estava assistindo uma entrevista de um ex-comandante do setor de informações dos Estados Unidos, que fala que eles não têm condições de produzir tantas armas tão rapidamente na Europa. E ele acrescentou até um detalhe, Conde, que trago aqui para vocês na hora que eu estava acompanhando a entrevista. Eu até fui checar para a gente não cair, né, em fake news. Agora, semana passada, os Estados Unidos atacou o Iêmen. Tentou atacar o Iêmen. Só que eles usaram armas de um destroyer que eles têm ali perto da região, e são 70, 80 mísseis que eles tinham. E gastaram esses 70, 80 mísseis. E tiveram que sair de lá porque não tem arma para repor. O período médio para repor esses mísseis que eles gastaram é de 6 meses. Então você percebe que falta ainda um engajamento operacional para que as coisas funcionem. Os europeus, ele falou, vai mais longe ainda. Você não tem como enfrentar a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo. Isso não significa que ela vai usar armas nucleares. Custa muito caro, né? É muito disso caro. Que aparentemente o Trump foge, né? Manter guerras, ele quer vender armas. Alguém disse que ele quer vender armas, não quer manter guerras, mas manter guerras. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sobre a Groenlândia, porque o Trump ontem, ele ratificou o desejo de ter a Groenlândia, que a Groenlândia é absolutamente importante para o projeto, Estados Unidos e tudo mais, para a segurança, e que não é uma segurança simplesmente pensando num possível ataque da Rússia, mas um possível ataque da Europa. Isso foi um dirigente que disse. Olha o nível que nós estamos chegando, querido Onig. Comentário, por favor. Existe uma corrente dentro dos Estados Unidos que afirma automaticamente a formação de um exército único, uma força armada única na Europa, faria com que a divisão fosse maior ainda, a divisão atlântica, digamos, Conde. A OTAN, por que não dizer, estaria comprometida e, por que não dizer também, encerrada. Se isso for verdade, e a Europa se rearmar com um exército único, nós teremos uma força latente surgindo dentro do hemisfério norte. E aí você teria que ter, olha o raciocínio dos americanos, alguns deles, gente, uma aliança muito mais próxima com a Rússia para espremer a Europa. Então, automaticamente, me permitam usar essa palavra de novo, os europeus perceberam isso e querem adiantar as suas relações geopolíticas e estratégicas, evitando que os Estados Unidos avancem, por exemplo, sobre a Groenlândia, criando, então, uma força-tarefa dentro do Parlamento Europeu para estudar isso, essa questão da Groenlândia, e também criando grupos políticos de apoio à Dinamarca para que isso não aconteça. Até mesmo o governador-geral, chamado também primeiro-ministro da Groenlândia, que é o cargo que ele tem, protestou contra as afirmativas, a presença de representantes dos Estados Unidos, e disse que a Groenlândia não está à venda, muito menos negociável. Por isso que nós temos que estar atentos realmente com o que vai acontecer daqui para frente. Mas veja você a coisa, né, Conde? A Europa ficando no meio, a aliança russo-americana seria para espremer a Europa. A Europa vai ter que fazer uma aliança com a China, vai ser colonizada pela China. Vai a Europa cheia de chinês ali. Uma coisa, já está, né? Já uma coisa muito, muito louca o que está acontecendo hoje. Bastante diferente desse ponto de vista geoestratégico. O Ocidente morreu, gente. Eu tenho dito isso aqui.
Assim, tal é o enfraquecimento acelerado da cultura ocidental, que é vista hoje, né? Para a gente pesquisa um pouco mais, é genocida. A Europa compartilhou, difundiu o genocídio para o mundo com as navegações lá, né? A China também tinha navios mais poderosos do que os europeus, com vela rígida e tudo mais, e não teve essa atitude genocida, pelo menos até onde eu sei também, porque a história é cheia de detalhes, né? Fala pra gente, Nick. Tô errado, não? Não está errado, Conde. E como eu estava dizendo para você, estou há 15 dias enfurnado em livros, em pesquisas, em bibliotecas, e eu tenho consciência de dizer isso hoje. À medida que acabou a Guerra Fria, o capitalismo se assenhorou do mundo de uma tal forma que liberou as coisas. O capitalismo, o neoliberalismo liberou a selvageria, por exemplo, e foi normalizando a selvageria a ponto de nós chegarmos até esse quadro que nós assistimos hoje. O esvaziamento do discurso intelectualmente preparado, o descrédito das escolas, professores e universidades, que é um projeto de estabelecer governos mais violentos, né, digamos assim, sem a presença da mediação científica. E pior, né, Conde? A coisa se transformou de uma tal forma que as pessoas usam a extrema-direita como cão de guarda. Esses capitalistas seguram ela e soltam ela no campo a hora que percebem que vão perder totalmente o poder. Isso vem acontecendo em muitos países, e isso não acontece só por causa do nazismo do passado. Também a gente tem que lembrar, gente, Alemanha, unificação, na hora que a Alemanha Ocidental conseguiu abocanhar a Alemanha Oriental, e eles tinham condições de monitorar isso melhor, eles não fizeram. E guardaram, deixaram rolar perseguição, surgimento de grupos nazistas, iam lá, prendiam um, prendiam outro, mas nunca de forma enfática, porque o capitalismo usa, infelizmente, do neonazismo como um cão de guarda, e a gente nunca pode esquecer disso. Capitalismo usa o neonazismo como cão de guarda. Anotem, por favor. Rames Onig. Efraim Silva está dizendo aqui, lembrei do governo alemão pedindo munição de canhão para o Brasil. Lula negou. Lembrei porque o Efraim lembrou dessa história também. Onig, para terminar, infelizmente, terminando o nosso Giro das 11, eu queria que você falasse, e essa história de um jornalista ter sido incluído num grupo do Signal e recebeu informações sensíveis, secretas, ultra secretas, do ataque ao Iêmen, ou seja, do Pentágono. Eles são trapalhões também. O que isso quer dizer? Como diriam lá no interior de São Paulo, eles são ruins de serviço. Eles são ruins de serviço, mas ruim mesmo. Isso significa que eles não têm traquejo, não sei se seria bem essa palavra, Conde, de mexer com a informação de forma secreta, porque eu acho que eles distribuem para os filhos, para a esposa, sabe? Eles botam nos grupos dos mais variados. Eles não têm a institucionalidade internalizada, né? Aquele que veio aqui uma vez, Conde, eu acho que era um dos últimos, um de bigodão, Bolton, né? Eu acho que o Bolton era um dos últimos caras ligados à informação, contra-informação, que tinha aquela coisa fechada. Não falo, não sei, não conheço. O resto, você percebe que esses caras, esse Marco Rubio, não tem condições. O chefe da informação e contra-informação, eles também não têm condições. Eles estão envolvidos agora, Conde, se você me der 30 segundinhos, num caso que depois a gente pode tratar semana que vem, que está sendo chamado em Israel de Qatar Gate. O que é o Qatar Gate? Tem alguns caras do gabinete do Netanyahu que não tinham salário porque estavam em processo na justiça. Então tinha que arrumar dinheiro para pagar eles. Acharam um milionário qatari que paga o salário deles via empresa nos Estados Unidos. E o cara dos Estados Unidos batendo os dentes, falando, não, nós que pagamos o salário dos caras. Ou seja, tem gente no gabinete de Benjamin Netanyahu que recebe o salário do Qatar. Olha que loucura e como esse Qatargate começa a criar problemas em escala global, até nos Estados Unidos. Coisa de trampistas. Nick, mais um minutinho, só para você falar da violação do cessar-fogo em Gaza. Sim. O Conde, eles durante semanas já tinham violado de forma menos incisiva. Atacavam lá, atacavam acolá,
Depois que o Trump falou em construir resort, eles começaram a se preparar. E eu queria, nesse 1 minutinho que o Conde deu para a gente, pessoal, a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda. O importante para o governo israelense e para os sionistas é evitar a segunda fase de negociação. Porque evitando a segunda fase de negociação, evitaria-se a terceira fase, obviamente, que é a fase da retirada das tropas israelenses. E qual é o limite? Queria que fosse muito bem entendido agora, Conde. O limite é evitar que se rearticule, do ponto de vista humano, econômico, social, infraestrutural, condições mínimas para que volte a tese dos 2 estados. É isso que está acontecendo agora. Israel vai continuar atacando, independentemente se vai matar todos ou expulsar todos. Esqueçam isso por enquanto. Mas eles vão exaurir as condições para evitar qualquer tipo de arrobo dizer, bom, agora que acabou, vamos para a solução dos 2 estados, porque não vão existir condições. É isso que Israel está fazendo. Esta é a intenção clara e explícita, anular a possibilidade da existência de 2 estados, que é o que é mais aceito pela comunidade internacional. Onig, precisamos conversar com mais profundidade sobre isso. Eu vou te convidar para uma transmissão especial, porque eu estou vendo que você está muito informado sobre essa questão, como só acontecer com este grande professor, James Onig. Olha, eu quero agradecer a todos aqui, obrigado pelo carinho, pelo engajamento, não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de se tornarem membros da nossa comunidade maravilhosa, modéstia às favas, nossa comunidade é maravilhosa. E James, estarei torcendo hoje pelo empate, para ver pênaltis. Tá? Você tem que saber disso, viu, meu querido Nick? O Corinthians e Palmeiras. Obrigado, gente. Obrigado, Nick. Obrigado, Pode me quer dar uma trolladinha de final para mim, não? O que você quer falar para mim? Não, eu ia dizer para você, às 9h30 eu vou te ligar para a gente discutir umas músicas que eu queria te mostrar. Sai para lá, vai para lá. Sai para lá, sai para lá. Obrigado.